Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Como se prevê o futuro na geopolítica? É o tema deste Academicamente de hoje. Para nos explicar então como é que se faz esta previsão do futuro, convidamos Félix Ribeiro, é docente no curso de especialização em estudos avançados de geopolítica. Viva, bem-vindo a este podcast. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, pela possibilidade de conversar. Vamos conversar sobre isto, como é que se prevê o futuro na geopolítica. Eu presumo que não seja como uma bola de cristal, mas falando a sério, há a construção, aquilo que se chama construção de cenários e perspectiva, é uma área também já tradicional na geopolítica. Mas como é que isto se faz? É possível prever o futuro? Eu penso que a questão fundamental é olhar para o que está em movimento e tentar perceber em que direção aquilo que está em movimento pode ir. E, no caso da geopolítica, o que está em movimento são um conjunto de atores. Neste caso, podemos trabalhar sobre Estados. E esses atores, quando interagem uns com os outros, dessa interação podem resultar futuros muito diferentes. E, portanto, a primeira coisa que nós temos que olhar para uma determinada realidade, por exemplo, para o sistema internacional atual, é como é que está distribuído o poder, não é? O poder é uma definição, ou seja, é uma entidade que tem uma definição complicada porque normalmente o poder está associado nas relações internacionais à capacidade de, digamos assim, de punir ou de causar medo e de punir, não é? Portanto, mas o poder não é, o poder não tem só essa componente que é fundamental, no fundo, e que tem que ver depois com a defesa e com, digamos, com o poder tem outras componentes que lhe permitem influenciar o comportamento dos outros sem necessariamente os ameaçar. Sem usar a força. Sem usar a força, não é? Há outros tipos de poder. Exatamente. Portanto, nós temos que olhar para os atores e procurar distinguir. Eu costumo dizer que como é que exercem esse poder? Porque se nós olharmos para a Europa usa mais um soft power, exatamente, provavelmente, para influenciar do que propriamente uma ameaça coerciva. Não seria muito credível da parte de um país europeu, provavelmente, ou da União Europeia, fazer essa ameaça. Mas, se calhar, se olharmos para os Estados Unidos ou para a Rússia, essa ameaça já é levada a sério. Claro. Não, mas isso é claro. De qualquer maneira, eu penso que é preciso fazer uma distinção, para mim, pelo menos, quando olhamos, há muitos Estados, não é? Mas há muito poucas potências. Ou seja, uma potência, para mim, é um ator estatal que reúne três condições importantes. Primeiro é ter um potencial de crescimento que lhe permita ter ambições. O segundo é ter uma capacidade de militar, não apenas no que diz respeito ao número de, digamos assim, de combatentes ou de meios, mas ter um complexo militar e industrial que seja capaz de conceber as armas que melhor valorizam a posição estratégica desse ator, não é? Ou seja, não se trata de saber se produz muitas armas ou poucas armas. Trata-se de saber se esse ator é capaz de desenvolver as armas que melhor se adaptam à valorização da sua posição estratégica. Então teríamos atores com mais capacidade naval de desenvolver armas navais, outros com maior capacidade territorial, digamos assim. Sim, e desse ponto de vista é uma segunda característica que eu acho que é muito importante, que é ter a capacidade. Uma potência, na minha opinião, tem que ter uma capacidade de produção de armamento, não é? Porque, de outra maneira, ela fica muito dependente de quem nos fornecer as armas, não é? Nós vemos isso hoje em dia no debate europeu, por exemplo, para a Europa comprar aviões. Exatamente. As alternativas ao fornecimento americano de F-35. Claro. Olhamos,
temos 3 alternativas, mas não era aquilo a que estávamos habituados. Não, e vejam uma coisa que é muito interessante no que respeita a este exemplo. A União Europeia, quer dizer, os europeus, cada vez que mudava uma geração dos caças, os caças são os aviões de combate, interseção e combate. E quando nascia uma nova geração de caças, ou seja, com capacidades e com funcionalidades diferentes, havia sempre um caça francês, construído pelo Complexo Militar Industrial francês, havia um caça sueco, construído pelo Complexo Militar Industrial sueco, e depois havia um caça europeu que era produzido por uma coligação que envolvia o Reino Unido, a Alemanha e a Itália. E desse ponto de vista, esse caça europeu era o único que na prática juntava vários atores. O que foi muito antes do Brexit, quando passou a quinta geração, quando começou a colocar-se na ordem do dia fazer a quinta geração de caças, o que aconteceu foi uma coisa extraordinária. O Reino Unido decidiu ir fazer o caça da quinta geração com os americanos e nasceu o F-35. Portanto, foi o primeiro sinal que eu olhei e disse, há qualquer coisa que está a passar aqui muito importante em relação aos europeus, porque o que é que aconteceu? Não há um caça europeu de quinta geração. O Eurofighter agora é inglês, não é euro. E, portanto, os franceses têm o Gripen, portanto, o Suécia também, o Gripen. E, portanto, desse ponto de vista, mas também muito dependente de tecnologia de peças americanas. Sim, da eletrónica, sobretudo muito da eletrónica. Portanto, o que eu estava a dizer é que, além de ter um potencial de crescimento que sustenta as suas ambições, ele deve ter uma capacidade de produzir, de conceber e de produzir as armas que melhor se adaptam às suas características geoestratégicas. Não é? E depois a terceira coisa que tem que ter é ter uma unidade de comando. Uma unidade de comando, em certa medida, depende de uma coisa surpreendente, que é a estabilidade da coligação de poder dentro desse Estado. Não é? Uma coligação de poder dentro de um Estado que está muito, que treme muito e que se divide, etc., pode ter as duas características anteriores, mas terá dificuldades para se assumir como uma potência. Exatamente. Portanto, eu tento dizer estas 3 características para me permitir distinguir as potências. Mas depois, além das potências, há um conjunto de atores que podem ser, digamos assim, atores fundamentais em determinadas regiões do mundo, não é? Não são atores globais, ou seja, o seu peso não se faz sentir no conjunto do sistema, mas em determinadas regiões, sobretudo regiões que são importantes dentro do sistema, eles podem ganhar ou seja, um determinado peso, uma determinada força. Por exemplo, a Turquia será um desses atores, então. Israel ganhou imensa força hoje em dia, a ficar ali numa intermediação entre a Rússia e o Ocidente, digamos assim. E desse ponto de vista, em alguns casos até são países, o Israel é o caso mais típico, é um país pequeno, mas que tem potencial de crescimento, um complexo militar industrial muitíssimo bom e atualizado, e tinha até agora, há pouco tempo, uma unidade de comando que lhe dava uma superioridade grande na sua relação com os outros. E exerce um controle regional, é inegável. Não, e tem uma grande influência nas potências, ou seja, é um pequeno ator, se formos a ver, pequeno número da população, etc. Um pequeno Estado, mas um grande ator. Um grande ator, exatamente. E, portanto, também temos que olhar para esses casos, não é? E, portanto, a análise, digamos, a distribuição do poder é muito importante. E, deste momento, nós olhamos para o sistema internacional e verificamos que os Estados Unidos continuam a ser uma grande potência, no sentido em que têm as características de poder que referi, estão a atravessar um período complicado porque estão a passar, na minha opinião,
de uma configuração do sistema internacional em que eles primeiro pertenceram a um confronto bipolar contra a União Soviética, depois tiveram um intervalo muito grande a seguir ao colapso da União Soviética, em que estiveram sozinhos no poder, e agora estão a conviver com o nascer do mundo multipolar, que é uma coisa muito diferente para gerir do que as duas experiências anteriores. E tudo isto muito rapidamente. Muito rapidamente. E desse ponto de vista, nós percebemos que os Estados Unidos continuam com um potencial de crescimento que não tem comparação com nenhum dos outros. A China surpreende, não porque tenha um poder comparável com o dos Estados Unidos em termos económicos, mas pela rapidez com que saiu da situação de ser um ator pobre economicamente para ser um ator poderoso em termos económicos, o que lhe dá, digamos, uma base para a sua ambição grande, não é? E, portanto, a China é um ator fundamental no sistema, não é? Embora não seja ainda um ator global como são os Estados Unidos, não é? A Rússia coloca um problema muito mais complicado ainda, porque a Rússia é a herdeira da União Soviética, tem menos poder concentrado nas suas mãos do que tinha a União Soviética, mas tem uma ambição que é continuar a jogar no campeonato dos grandes. Não levou a bem nunca ser deixada fora desse campeonato. Exatamente. E, portanto, como é que é dizer, é um ator que tem que ser estudado. Ou seja, isto é só para chamar a atenção que quando nós fazemos uma análise sobre a distribuição do poder, tem que se fazer a seguir uma caracterização muito séria dos principais atores, da sua história, porque os atores têm uma memória, não é? E essa memória codifica um conjunto de comportamentos e de experiências que tiveram ao longo da sua experiência geopolítica que os leva a ter atenção para certas coisas que são próprias dele, não é? Presumo que esta memória seja fundamental então para a tal cenarização. Prever-se, tanto quanto possível, como é que um ator vai reagir perante as determinadas configurações do mundo. Exatamente. Não, mas, portanto, ou seja, essa questão de ter a distribuição do poder e depois fazer uma análise cuidadosa de cada ator que nos parece que está hoje na primeira liga, não é? E qual é que é a estratégia que adotou até agora para melhorar a sua posição? E, desse ponto de vista, nós não temos que ter simpatias sobre os atores, não é? Ou seja, nós temos que olhar para o trabalho do investigador é neutro nesse ponto de vista, não é? Pronto, e portanto nós temos que olhar para isso. Depois, a seguir à questão da distribuição de poder, há uma questão fundamental que é o padrão de conflitualidade e de convergência. Porque os atores, ou seja, os atores relacionam-se em choque uns com os outros ou em parcerias uns com os outros. E a compreensão da dinâmica de relacionamento dos atores é muito importante, cruzando-se com o poder que detêm, não é? Porque conforme o poder que têm, a estratégia que até um determinado momento é dominante em cada um deles, marca o padrão de relacionamento que têm com os outros atores, não é? E, portanto, por exemplo, neste momento nós estamos suspensos de uma questão que é quando é que os Estados Unidos vão chegar a uma normalização com a Rússia, não é? Parece que já esteve mais longe. Pois, porque na prática, ou seja, é uma questão muito importante, porque a Rússia não é uma potência em ascensão, como é a China, nem de perto nem de longe, não é? Não é uma potência com a capacidade económica e militar dos Estados Unidos, mas, na minha opinião, tem um conjunto de gente na sua elite que tem uma grande capacidade para a diplomacia, ou seja, para a compreensão de como atuar no mundo, não é?
há uma cultura, digamos assim, estratégica e diplomática na Rússia que lhe permitiu sobreviver em muitas situações, não é? E desse ponto de vista... É hábil na diplomacia? Eu acho que, ou seja, é muito racional na sua análise. Estou a dizer, quando se diz a Rússia, eu tenho que falar da Rússia em que o presidente é o presidente Putin, não é? Que é o que é. Que é o que é. Se fosse outro qualquer, tinha que ver. Ou seja, é muito importante ter essa... E depois ver... Porque os atores não posicionam-se em diversos patamares. Por exemplo, um patamar é o que se passa na Ásia, não é? A Ásia é, neste momento, a região onde há mais potências e atores em ascensão, não é? Porque é uma região que se está a tornar muito rica e desse ponto de vista... Com duas economias pujantes e com alguma contrariedade, a China por um lado, a Índia por outro. Exatamente. E, portanto, é uma coisa, ou seja, percebe-se perfeitamente que o mundo vai ser muito determinado pela competição pelo domínio da Ásia. E no domínio da Ásia, antes de mais, vão estar atores que são da Ásia, não é? E, digamos assim, os Estados Unidos e a Rússia, os dois, têm a preocupação de manter uma presença grande na Ásia, não é? Sobretudo os Estados Unidos, não na Ásia territorial, mas na Ásia oceânica, não é? Tem controle marítimo. Exatamente. Tem bases militares que proporcionam esse controle marítimo. E, portanto, nós, como é que eu ia dizer, isto era só para chamar a atenção que nós, o padrão de conflitualidade, eu vou só dar um exemplo. Os Estados Unidos, no que respeita à Ucrânia, o presidente Trump nunca esteve de acordo com a importância que os democratas americanos deram à questão da Ucrânia. Porque considerou, penso eu, que a Rússia é um ator muito mais importante no jogo global, que é o jogo dos Estados Unidos, do que propriamente a Ucrânia, não é? E desse ponto de vista, o presidente Trump, que é um jogador global, não é? Considera que é um disparate ter-se criado um clima... Divergências com a Rússia. Sim. Um clima muito... que encostou completamente a Rússia para a China, não é? E sobretudo porque a China precisa muito da Rússia. As pessoas não acham isso, porque a China é muito excêntrica. A China é central na Ásia, mas em relação ao mundo no seu conjunto não é ainda muito central. E desse ponto de vista, ou seja, a China procurou, por exemplo, entrar na Eurásia. E para entrar na Eurásia teve que chegar a um acordo com os russos, não é? E criou uma coisa que é a coisa de cooperação de Xangai. Um protocolo de cooperação. Sim, é? Tem um nome... Tem um nome próprio e até eterno, não é? Sim, eterno. Exatamente. E sem limites, De maneira que, por exemplo, porque a China conseguiu entrar na Eurásia, em todos os países muçulmanos da ex-União Soviética, graças a esta parceria com a Rússia, não é? A China lida com um outro problema muito curioso, que é o presidente Putin, quando chegou ao poder em 2000, tentou olhar para o mundo, tem vindo a tentar olhar para o mundo, a tentar perceber qual é que é a estratégia para o século XXI da Rússia. E uma primeira escolha que ele fez foi considerar que as parcerias fundamentais da Rússia no século XXI são as potências asiáticas em ascensão, a China e a Índia. Que é a Índia. Vai jogar nos dois tabuleiros, não vai jogar só num. E a sua relação privilegiada de parceria e de confiança é com a Índia, não é com a China, na minha opinião. E isso vem de uma história. Quem não souber um bocadinho da história das relações não percebe que em 1971 a Índia atacou o Paquistão por uma razão interna do Paquistão, derrotou o Paquistão na sua parte oriental, permitiu o nascimento do Bangladesh, não é? E isso tudo, quando o Paquistão era aliado dos Estados Unidos, foi a União Soviética que deu cobertura à Índia para que ela pudesse fazer este
este avanço. E a partir daí ficou uma relação muito estreita. Mas desde o conflito com a Ucrânia e com o encostamento ou o afastamento da Rússia do mundo ocidental, virou-se para a China também, não é? Sim, Tem sim, o claro. aliado estratégico. Sim. Não, e, portanto, desse ponto de vista, o que é que nós estamos a considerar? Os Estados Unidos têm seguido, isto é por causa da questão dos cenários, os Estados Unidos têm vindo a ter uma estratégia desde 1998, que é de considerar que há dois inimigos principais para eles, a China e a Rússia, não é? E isso resultou, digamos assim, do pensamento do grande pensador estratégico do Partido Democrata, que era um senhor chamado Zbigniew Brzezinski. O Brzezinski, em 98, escreveu um artigo e depois um livro, não é, sobre o novo tabuleiro de xadrez mundial. E o que é que ele disse? Ele disse os Estados Unidos, portanto, a União Soviética foi destruída, implodiu, mas a Rússia deve ser sempre vista como um potencial adversário dos Estados Unidos. E, portanto, na política externa americana tem que haver um lugar muito importante para impedir que a Rússia volte a constituir um império euroasiático como a União Soviética teve. Mas, segunda característica, é preciso tirar a Ucrânia da influência da Rússia, porque a Ucrânia é uma parte europeia que liga a Rússia ao resto da Europa e, sobretudo, que lhe dá acesso ao Mar Negro. E o Mar Negro é o mar fundamental para a Rússia chegar ao Índico, e nomeadamente à Índia, e chegar ao Mediterrâneo, etc. Portanto, o Brzezinski definiu que a política externa americana tinha de ter sempre um objetivo, que é retirar a Ucrânia da influência da Rússia. E, desse ponto de vista, digamos, estar em competição com a Rússia, não é? O resultado que isso teve foi uma aproximação crescente da Rússia com a China. E, portanto... Que é o que agora Trump tenta contrariar. Sim. Não sabemos com que resultado, mas tenta. Porque, na prática, porque o Presidente Trump, as pessoas acham que ninguém convidaria o Presidente Trump para a sua própria casa, para convidar... Pronto, não é propriamente uma pessoa desejável de convívio, não é? Mas penso que é um político muito perspicaz. E, desse ponto de vista, ele percebeu uma coisa, que é: a Rússia nunca será a minha aliada. Portanto, isto está fora de causa. A Rússia terá sempre que ter uma relação muito próxima com a China. Basta pensar na extensão da fronteira entre a China e a Rússia, que é uma coisa de milhares de quilómetros, não é? Portanto, os russos têm que ter uma relação com a China que há de ser sempre de proximidade, se possível, não é? Mas isso não pode impedir que possam, ao mesmo tempo, ter boas relações connosco. O que coloca é um problema complicado a nós americanos, não é? Porque, quer dizer, nós não estávamos habituados a ter ali... Nós, americanos, estávamos habituados a lidar com aliados durante a Guerra Fria que dependiam de nós, em grande parte, para a sua própria segurança, não é? Neste caso, a Rússia não depende dos Estados Unidos para a sua segurança, não é? E não quer ser uma aliada, quer manter a autonomia de decisão, etc. E, portanto, o mundo está, digamos assim, numa situação... mas isto era tudo para explicar que os Estados Unidos querem fazer uma aproximação à Rússia, mas a Rússia... O presidente Putin, além de fazer a escolha da China e da Índia, decidiu uma coisa muito importante. A Rússia tem que regressar ao Médio Oriente, e a ser uma potência importante no Médio Oriente, porque o Médio Oriente continua a ser um sítio, e se liga com o segundo tópico que a gente tem, o Médio Oriente, enquanto o petróleo e o gás natural foram importantes, o Médio Oriente é fundamental. Continua a ser um sítio muito importante, porque tem uma dinâmica própria de potências regionais que combatem umas com as outras, e em relação às quais as potências... E a Rússia perdeu agora a influência na Síria, por exemplo. Exatamente, claro. Fica descalça no Médio Oriente. Exatamente. Mas para isso, ou seja, a importância da sua relação com o Irão, porque a escolha do Putin foi: o Irão vai ser um nosso parceiro no Médio Oriente, porque o Irão, ou seja, o Irão é herdeiro de uma civilização extraordinária, persa, tem uma população com uma elite muito culta do ponto de vista técnico, mas
os Estados Unidos no Médio Oriente têm como principal aliado Israel. Israel, o principal adversário de Israel é o Irão. Portanto, os americanos têm que ter muita cautela, porque só para dar um exemplo do que tem que ver com os cenários, não é? Percebe-se perfeitamente que o desejo de Israel era atacar o Irão nas suas instalações nucleares. E, portanto, desse ponto de vista, percebe-se que o jogo dos americanos é um jogo único, não é? Único no sentido que se distingue dos outros, porque jogam em vários patamares e têm que ter cautela na maneira como atuam com isso, não é? Aliás, isso é típico de um mundo multipolar. Multipolar, não é? São os Estados Unidos a habituarem-se a este mundo multipolar. Exatamente. Portanto, e essa aprendizagem é uma aprendizagem que eu acho que é demorada, quer dizer, notem, e nada de, ou seja, eu não estou, quer dizer, ou seja, o objetivo da perspectiva e dos cenários não é adivinhar o mundo, é tentar perceber em que direção é que o movimento que está em curso pode ir. E para isso precisamos compreender os atores, o seu poder relativo e o seu padrão de conflitualidade e de convergência. E é isso que a gente faz. Quer dizer, quando eu digo a gente, não estou a dizer... Nas relações internacionais. Nas relações internacionais. Sim. Porque eu sou economista de base, não é? E só muito mais tarde é que fui... Pronto, fiz o doutoramento em relações internacionais, porque achei que os economistas tinham uma mania que era a economia que comandava tudo. E não é. Há mais vida além da economia. Exatamente. É muito importante, de facto, sim, mas há outra vida além da economia. E desse ponto, pronto, isto era só para explicar como é que chega a geopolítica. Como é que chega a geopolítica. Como é que chega a geopolítica. Félix Ribeiro, muito obrigado pelo tempo que podes despender a ajudar-nos a perceber como é que se constroem estes cenários, a importância de conhecer os atores, as potências, a conflitualidade, a convergência e o tal mundo em movimento, podermos olhar afinal para que lado é aquele caminho. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.